Olá família, respondo pelo nome de Ibrahim Al-Momadi do canal Moçambique em Destaque. E no presente vídeo vou explicar para vocês quais são os paradigmas que Moçambique usou para o seu desenvolvimento rural. Irei falar um bocado de cada paradigma e dentro dos paradigmas aplicados cá em Moçambique existiram algumas limitações, não é? Ao longo do vídeo irei explicar para vocês quais foram essas limitações e no final do vídeo vocês vão entender os motivos que fizeram com que os paradigmas não dessem certo. Quer dizer, existiram ideias, implementaram, mas não deram resultados que já vinham descritos lá nesses paradigmas, e tanto que tivemos influência de algumas empresas, não é? Nacionais tanto como internacionais, que ajudaram também na implementação desses paradigmas. Então tudo isso vocês vão entender com mais detalhe ao longo do vídeo. E se tu ainda não fizeste a subscrição no canal, este é o momento, deixa aí a tua subscrição, deixa o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Moçambique é um país predominantemente rural, em que mais de 65% das pessoas moram nas zonas rurais e elas dependem simplesmente da agricultura de subsistência, né, ou agricultura familiar. E os outros que residem mais assim, nas zonas costeiras dependem mais de pesca artesanal, né? E pesca artesanal geralmente é aquela em que eles só praticam aquilo aí para sua própria subsistência, né? E algum valor que eles conseguem quando vendem nesses pequenos mercados locais, conseguem obter o valor para comprar outros produtos. O movimento rural cá em Moçambique tem tido uma agenda muito prioritária, não é? Principalmente agendas políticas, agrárias, econômicas, elas centralizam-se mais nas zonas rurais, porque é lá onde há problema. Então, por isso que vários paradigmas, ou seja, por isso que os paradigmas que aqui eu vou falar, são paradigmas que foram centralizados nas zonas rurais, não é? Que é para poder maximizar, não é, o estilo de vida deles, reduzindo assim o nível de pobreza. Então, paradigma de desenvolvimento rural, em outras palavras, seriam metodologias, não é, que têm o objetivo de guiar as ações, as ideias de uma determinada região para poder maximizar as suas vidas, para poder atingir um certo resultado. Vamos começar do primeiro paradigma até o paradigma que atualmente estão aplicando, ok? Então, vou dizer lá no final, por isso vocês devem ficar ainda conectados aí. Então, o primeiro paradigma que nós encontramos cá é o paradigma tradicional, né? Esse tipo de paradigma de desenvolvimento rural, paradigma que caracteriza-se por ser muito assim centralizado na agricultura de subsistência, né? Agricultura familiar. Eles são muito assim tradicionais, ok? E eles consideram terra sendo um recurso comum, né? É para todos. Se o produtor X vai usufruir uma certa área, ali não vai ser só para ti, é para todos. Neste paradigma tradicional, eles têm tido uma organização comunitária, hábitos, costumes, crenças, tudo baseado nos seus ancestrais, ok? Eles preservam assim a sua cultura, a sua história, isso de Moçambique, então isso é muito bom. Só que também lá nesse paradigma constatou-se algumas limitações, que uma das limitações seria a baixa produção, né? Conforme eu estava aqui falando, eles baseiam-se em hábitos culturais, costumes e algumas crenças dos seus ancestrais. Então, daí que isso vai afetar na produtividade agrária. Isso porque, se tu vais numa comunidade, lá, logicamente, você vai encontrar um produtor que nasceu lá, cresceu lá, não é? E então, ao longo da produção, eles não aplicam ali conhecimentos científicos na área agrária. Eles vão praticando a agricultura, não é, como os seus ancestrais praticavam. E vocês sabem, quanto mais o tempo vai evoluindo, o conhecimento agrário também vai evoluindo, novas técnicas vão aparecendo, okay? Novas cultivares vão aparecendo, e eles não seguem essa tendência evolutiva. Eles ainda estão presos, né, nas ideologias dos seus avós, em que geralmente eles
no momento em que produziam milho, por exemplo, eles não aplicam aquela técnica de sementeira em linha, respeitar o compasso, eles não olham nisso. Eles simplesmente levam o milho e lançam. Aí o milho vai crescer sim, né? Mas não haverá a produtividade. Porque se um produtor levou, né, sementes de milho, lança lá, tudo aquilo vai crescer no mesmo sítio e assim haverá uma competição entre elas, né? Que seria de água, nutrientes, luz. Então isso aí vai impactar negativamente na sua produtividade, porque a planta em si não vai ter o que precisa, né, para poder desenvolver muito bem. Mas se aplicassem os conhecimentos atuais, que seria a sementeira em linha e respeitar outros padrões, essas questões poderão não acontecer. Então aquilo poderia impactar numa forma positiva, né, na sua produção. Daí que neste paradigma aí nós podemos constatar esta limitação. Há o acesso a serviços de extensão. Isso nas zonas rurais, eles têm tido esse problema aí de terem serviços de extensão rural, né? Um dos fatores é mesmo por conta de hábitos e costume deles, né? Geralmente quando chegam extensionistas nessas zonas com essas características, ali geralmente você será expulso, né? Aqueles produtores que se calhar não têm assim conhecimento suficiente ou se calhar têm um conhecimento negativo sobre os homens da extensão, eles vão interpretar aquilo da forma deles. Mas daqui a nada estou a terminar, só falta uma ceninha pequena. Baseiam-se em hábitos, costumes, crenças dos seus ancestrais. Agora, vamos imaginar, você chega numa comunidade e encontra um produtor de 60 anos, vem praticando, por exemplo, sementeira, sem respeitar o compasso, né, da cultura, há mais de 30 anos. Chega um simples técnico da extensão com uns 25 anos, por exemplo. Vai ser muito difícil o tal técnico convencer aquele senhor de 60 anos que vem praticando aquilo aí, porque eles têm aquela crença dos seus ancestrais, né? Então dificulta muito e por conta dessas limitações influenciaram no desenvolvimento rural, né? Por isso que este paradigma não deu certo. E vocês vão perceber que os próximos paradigmas que eu for explicar, também o resultado final vai ser negativo. No final direi o paradigma atual que já está a se aplicar atualmente cá em Moçambique. Vocês vão notar que este paradigma provavelmente vai dar certo, né? Então é só vocês ficarem ligados. Então, e em segundo nós temos paradigma de desenvolvimento, né? Este paradigma surgiu logo após a independência, né? 1945 até 1989. Aplicaram este paradigma, em que este paradigma centralizava-se mais, digamos que a característica desse paradigma era mais socialista, né? Era mais inclusivo. Um dos objetivos deste paradigma, na altura, logo após a independência, foi a transformação das zonas rurais, né? Isso através das reformas agrárias e também através de criação, né, de aldeias comunais na altura, porque logo após a guerra, porque logo após a independência nós tivemos certas crises, né? Existiram algumas pessoas que foram impactadas negativamente, então houve a necessidade de criar pequenas aldeias e abrigarem as outras pessoas, né, que estavam mais necessitadas na altura. E também houve aquilo de partilha de bens, né? Na altura, por exemplo, se tu eres um produtor com 1 tonelada, por exemplo, de milho, tu não poderias usar toda aquela 1 tonelada sozinho, tinhas que partilhar, né, com os outros produtores por ali. Por exemplo, se você tivesse uma cultivar muito boa, né, naquela região, você era obrigado em pelo menos 2% partilhares com os outros produtores para eles também produzirem, né? Por isso era um paradigma mais socialista, né? Incluía todos, e isso foi muito importante. Logo após a independência, houve crise social, econômico e muito mais, e precisava-se de um paradigma que poderia incluir todos, assim seria mais fácil ajudarem-se, né, uns aos outros. E esse paradigma também
aconteceu mesmo com o primeiro que eu falei, não deu certo. Existiram várias limitações e para poder encurtar o vídeo só vou falar de umas duas, né? Uma das principais foi a falta de logística, né? Isso eu não vou abordar muito sobre isso, mas uma das limitações foi isso. Nesses projetos que já haviam integrado nesse paradigma, alguns faliram, né? Por conta de falha de logística. E fora disso, um dos principais problemas foi a guerra civil, né? Logo após a guerra civil, muitos paradigmas não deram certo, porque houve assim alguns deslocamentos. Vocês conhecem muito bem qual é o impacto de uma guerra civil, não vou aqui falar sobre isso, mas podem sugerir, né? Aí nos comentários posso fazer um vídeo em que simplesmente vou falar da guerra civil que é em Moçambique, como foi, o que aconteceu, quais foram os impactos negativos, né? Mas não é o caso do vídeo atual, mas o importante é que vocês já sabem que a guerra civil impactou negativamente na implementação deste paradigma de desenvolvimento. E essas limitações que nós falamos comprometeram negativamente na implementação do programa. Por isso o programa não deu certo, ok? Agora nós vamos para o próximo paradigma. Nós já falamos de dois, faltam três. E o último paradigma é mais importante, por isso vocês devem ficar ligados. E vão notar que o último paradigma é o paradigma que provavelmente vai dar certo, ok? Vai dar certo após a sua implementação. Isso vocês vão entender lá no final. E outro paradigma foi o paradigma neoliberal, né? Isso logo começou em 1990 até atualmente. O paradigma foi implementado logo após a Guerra Civil, né? Que foi em 1990 até atualmente, o ano em que o paradigma foi implementado. E este paradigma, logo após, né, aquelas devastações que a Guerra Civil proporcionou para o nosso país, houve sim a necessidade de haver a reforma estrutural, né? A reforma estrutural no nosso país passou a seguir este modelo neoliberal, em que este paradigma centralizava-se mais na promoção de investimento estrangeiro, liberalização do mercado. Na altura, várias empresas que em Moçambique pertenciam ao Estado somente. Em algum momento havia uma monopolização, se calhar limitação também para alguns empresários, investidores, né, e empreendedores. Então daí que houve essa pequena reforma, né? Houve essa pequena reforma e teve assim um bom impacto. Logo após a implementação deste paradigma, nós tivemos vários investimentos estrangeiros. Foi aí que começamos a ter investimento estrangeiro, né? Centralizados na área da agricultura, como é o caso de ProSavana, né? Entre outros projetos que também falharam. Eu vou falar das empresas no final do vídeo, ou logo antes do final vou falar disso aí. E deu bom impacto, mas o paradigma, como os outros, também não deu certo. Isso por conta de certas limitações, que é uma desigualdade. Isso porque alguns projetos deram certo em certas cidades, né, certas zonas, mas em outras zonas o projeto não deu certo. Então houve ali uma certa desigualdade que causou nos conflitos, né, algumas desordens e um grupo de pessoas, né, comunidades por aí, que serão beneficiados com certos projetos, mas por conta disso eles não tiveram certos benefícios e o projeto foi abaixo, não deu certo também. Então, só para terminar, este paradigma aí simplesmente agravou a desigualdade, conflitos, e isso não deu certo. E agora nós vamos explicar o outro paradigma também. Vocês vão notar que o resultado vai ser o mesmo, não vai dar certo, mas o último paradigma que eu vou explicar, vocês vão perceber que é um paradigma de desenvolvimento rural que será mais próspero. Quer dizer, através das falhas do paradigmas que nós começamos a falar, para paradigma tradicional, de desenvolvimento neoliberal e até os outros paradigmas, vocês vão perceber que o último tem um bocado quer dizer, o outro paradigma veio resolver as falhas que os outros paradigmas já cometeram. Então, o último paradigma é o paradigma de desenvolvimento sustentável. Não é? Este é o paradigma emergente, ou seja, é um paradigma que está sendo aplicado agora. Estamos numa fase inicial. Não é? Este é um paradigma que basicamente resolve
problemas que os paradigmas do passado cometeram. Não é? Este é um paradigma mais participativo, sustentável, em que ela centraliza-se em vários aspectos. Vocês vão notar que o primeiro paradigma centralizava-se somente na agricultura de subsistência, não é? Mas este aqui centraliza-se em todos os aspectos, que é desenvolvimento agrário, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento financeiro, educacional, não é? Este paradigma centraliza-se, ambiental também, quer dizer, o paradigma centraliza-se em todos os aspectos e aí vai formar um único desenvolvimento rural, porque em algum momento não faz sentido só desenvolver na área da agricultura. Então, como é que vai ficar na área da educação, saúde, na área ambiental? Então, este paradigma une todas essas ligações, não é, para podermos atingir um certo objetivo que nós queremos, que é a redução da pobreza, conhecimento, não é, saúde, e a população também ter a capacidade de ter pelo menos umas 3 refeições ao dia. Então, esse é o objetivo deste novo paradigma, né, do paradigma emergente. As limitações desse paradigma, na verdade, são financiamentos, né? Para projetos sustentáveis são projetos que requerem muito dinheiro, e fora disso são questões de política, né? Nosso país não enfrenta bons momentos, né? E por conta de certas políticas agrárias, políticas econômicas, vai dificultando, mas a ideia é essa, né? De você, todos nós tentarmos, né, implementar este paradigma, né, de desenvolvimento sustentável e participativo, em que inclui a justiça social, né, desenvolvimento agrário, educacional. Tudo isso nós devemos unir, desenvolver, e aí nós teremos bons resultados. E foi basicamente isso, né? Tentei resumir o vídeo porque o conteúdo é muito longo, mas dando uma síntese sobre paradigma de desenvolvimento rural cá em Moçambique, foi isso que nós falamos. De tudo é só você deixar aí nos comentários qual seria o paradigma que seria mais sustentável para ti, não é? Ou o que nós poderíamos fazer para podermos dar algumas soluções nesses paradigmas. Então, valeu e até a próxima.